No vídeo de hoje, você vai conhecer o segredo definitivo para resolver todos os seus problemas. E se você colocar esse segredo em prática, você vai descobrir também o verdadeiro e único caminho de sua felicidade. E para sempre, viu? Tá preparado? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Ame o Senhor, seu Deus. O verso em destaque a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que fala assim, ó: Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Depois que o povo de Deus se libertou do cativeiro egípcio, sobreviveu ao castigo de 40 anos no deserto e estava prestes a entrar na Canaã terrestre, Moisés repetiu ao povo santo qual o segredo para prosperarem naquela nova fase de suas vidas. E nos vídeos passados daqui do canal, vimos que há um paralelo desse episódio com a nossa realidade atual. E para você que ainda não entendeu esse paralelo, eu vou resumir rapidinho aqui para você. A libertação do cativeiro egípcio representa a libertação da vida de pecado. A passagem do Mar Vermelho é o nosso batismo cristão. A aprovação dos 40 anos no deserto é a nossa batalha diária, nossa lapidação para nos tornarmos santos. E a posse da Canaã terrestre é a posse da Canaã celestial, que é a eternidade na volta de Cristo. E o segredo para o antigo Israel viver na tão esperada terra prometida, que também é o segredo para habitarmos nas mansões celestiais, quando Cristo vier resgatar os seus filhos aqui na segunda vinda, que é o mesmo segredo para a nossa real felicidade que eu falei no começo do vídeo. Tá preparado? O segredo é: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e temer a Deus. É isso mesmo. É priorizar o amor de Deus, desenvolver e nutrir esse amor, vai te colocar em comunhão com esse Deus que é responsável pela fonte de vida e harmonia em todo o universo. Não tem como você desfrutar da real felicidade sem colocar Deus, que é o autor da vida, do bem e da eternidade, no centro de sua vida. Esse é o segredo, amar a Deus. E temer a Deus, como eu já falei em alguns vídeos passados aqui do canal, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter respeito, reverência, ter consideração a Ele, por quem Ele é, por sua autoridade, poder, justiça e retidão. Especialmente em contraste com a nossa pecaminosidade, fraqueza e total dependência dele. Somos seres caídos, violamos a lei desse Deus que generosamente nos deu o dom da vida. E além disso, se você acha isso pouco, ele ainda deixou o trono celestial para vir à terra como ser humano pagar a dívida dos pecados que cometemos, uma morte violenta, nos livrando da condenação da morte eterna. Gente, de boa, quem não achar que esse é um motivo mais que justo para respeitar esse Deus, tem problema, viu? Sério, não é porque essa pessoa seja burra ou retardada, não, mas é porque qualquer pensamento contrário a essa lógica tem uma influência de uma força que luta contra a vida, uma força demoníaca. Aí tem uns que ainda vão dizer assim, mas cadê meu direito de morrer? Cadê de querer ter uma condenação à morte? Cadê a diversidade de pensamento? Que preconceito é esse? Cadê minha liberdade de expressão? Eu vou explicar para você que pensa assim, viu, meu colega? A lógica da vida é viver. Se existisse um reino dos mortos, onde você tivesse consciência das coisas, você poderia até dizer, não, eu prefiro viver na morte e tal. Mas a morte é a ausência de vida. Ou seja, não existe vida na morte. Vida na morte, entendeu? Então, quando você que está vivo, e escolhe a morte, e se vale de não querer ser grato a esse Deus, você já está, sem perceber, sob a influência que luta contra o governo da vida, da existência que você participa, que tem como responsável quem começou toda essa rebelião, que foi Lúcifer, ou o diabo, ou Satanás, inimigo, capiroto. Você que sabe. Ficou claro aí? Vimos que o livro de Deuteronômio há regras, mandamentos, conselhos a serem seguidos para o bem do povo de Deus.
Mas vimos também que antes de seguirmos essas regras, devemos primeiro amar esse Deus da vida. Mas essa ordem de a criatura amar seu Criador seria um capricho desse Deus? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que Deus nos amou primeiro. Então, quando praticamos o amor, quando amamos, estamos reproduzindo em nossa esfera um atributo daquele que nos criou. Entendeu? Em 1 João, capítulo 4, no verso 9, que fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O fato de amar alguém vem de Deus. O ser humano em si já tem uma inclinação natural para o mal. Tudo que fazemos de bom vem do Espírito Santo, porque ele nos ama e ele quer que vivamos plenamente. E esse amor de Deus por nós existe antes da nossa existência, pois antes de nós pecarmos e sermos condenados à morte eterna, Deus já estava disposto a vir a esse mundo e morrer a morte que merecíamos. Cara, é um amor tão complexo que nossa mente finita tem uma pequena noção só. Mas entenderemos melhor esse amor quando estivermos na eternidade, onde nossa capacidade cognitiva será mais elevada. Uma vez um amigo meu me disse assim, Sami, depois que tudo deu errado, então Jesus veio ao mundo e pagou nossa dívida? Não, meu amigo. Não foi depois que deu errado, não. Foi bem antes. Pois essa decisão de se sacrificar por nós, humanos, foi antes da nossa existência. E nós temos uma vantagem em termos de conhecimento desse amor em relação ao antigo Israel. Sabe por quê? Porque vimos o sacrifício de Jesus na cruz. Conhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Então, enquanto eles só tinham a experiência do sacrifício do Cordeiro. E por que parece que os antigos tinham mais consideração com Deus do que os fiéis hoje? Responde aí nos comentários. Mas, Sami, a mídia, os artistas e filósofos modernos, os influenciadores dessa geração, dizem e pregam que existem várias formas de amar. É isso mesmo? É claro que existem várias formas distorcidas de amar, mas a Bíblia aconselha uma forma para a nossa salvação. E aí, o que é mais importante para você? A opinião desses filósofos modernos ou a palavra de Deus, que é a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz que o jeito certo de demonstrar esse amor por Deus, esse amor que salva, é obedecendo os seus mandamentos. Lembrando que essa obediência a Ele e a sua lei, que representa o seu caráter, tem que ser por amor. Tem que ser por amor a Ele. Como gratidão do que Ele fez por nós e não como legalismo. Como tentativa de querer ganhar o céu por mérito próprio. Como os fariseus faziam. Tem que ser por amor. Entendido? Em toda a Bíblia, vemos Deus demonstrando seu amor por seus filhos, cujo sacrifício de Jesus para nos salvar da condenação eterna é o ápice desse amor demonstrado. Você pode dizer 1 milhão de vezes que ama a Deus e não amá-lo de fato, mas você pode demonstrar esse amor respeitando Ele, obedecendo seus mandamentos. Você obedece a Deus e os seus santos mandamentos, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20? Esse é o amor. Mas, Sami, lá em Marcos 12, de 28 a 31, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus são só 2 agora. Jesus mudou para 2 no Novo Testamento. Eu sei, muita gente pensa assim, mas primeiro, Jesus não muda. Ele é Deus eterno e sua palavra é eterna. Por isso que podemos confiar nele sem nenhuma sombra de dúvida. Segundo, já falei em vídeos passados, no vídeo passado mesmo, aqui do canal, que não existe diferença na mensagem de salvação entre o Antigo e o Novo Testamento. Os dois formam um todo. Não existe essa divisão e nem que um seja mais importante que o outro. Tem uns até que dizem que o Novo Testamento anulou o Antigo. Esse pensamento de que o Novo anulou o Antigo é anticristão, viu? Cuidado. E terceiro, Jesus em Marcos 12, do verso 28 a 31, ele não muda os mandamentos de Deus, ele resume. Porque do 1º ao 4º mandamento tem a ver com adoração a Deus. E do 5º ao 10º tem a ver com amor ao próximo. Entendeu? Me diga aí uma coisa. Quando você estudava e seu professor pedia para você fazer um resumo de um livro, tipo O Mágico de Oz, por exemplo, você mudava a história? Você trocava o nome dos personagens? Ou você escrevia a essência do livro?
Foi isso que Jesus fez em Marcos 12. Ele falou a essência da lei de Deus, que é amar a Deus e amar ao próximo. Ficou claro assim? Irmãos, mais uma vez esse foi o vídeo dessa semana. E eu falo a vocês também que se alguém teve alguma dúvida, ou foi contra, ou concordou, ou quer expressar alguma ideia ou algum pensamento, manda aí nos comentários que eu leio e depois a gente troca uma ideia. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.